sobre Eneagrama que eu pretendo estar compartilhando com vocês. E hoje, em especial, eu quero falar sobre essência e personalidade. Qual a diferença, se é que existe? E o que o Eneagrama nos mostra? Ele nos mostra a nossa personalidade? Ou será que ele nos revela a nossa essência? A bem da verdade, gente, nós somos muito mais do que uma personalidade. Graças a Deus, hein? Graças a Deus, a gente é muito mais do que comportamentos, ou do que a soma desses comportamentos que se resume à palavra personalidade. Ainda bem. Já imaginou? Se realmente a gente fosse somente os nossos comportamentos, ou a nossa personalidade, ou como o outro nos vê, ou a soma dos personagens que a gente um dia criou na vida, caramba, que vida vazia e rasa, hein? O Eneagrama, geometria sagrada, informações de mistérios, de magia, de profundidade. Dentro do Eneagrama, vem informações para a sua alma. Começamos então a entrar nessa diferença de essência e de personalidade. O que seria então personalidade sobre a ótica da antropologia filosófica? Algo muito antigo, não esse conceito que hoje nós temos na nossa sociedade contemporânea, mas antigo, porque afinal de contas o Eneagrama tem mais de 6.000 anos. Então, se a gente pegar uma geometria sagrada, um conhecimento de mais de 6.000 anos e trazer para como hoje a sociedade entende, a gente vai estar deturpando tudo e trazendo um estado de loucura quase, não concorda comigo? Então vamos entrar. Personalidade é a parte que nos é familiar, é a parte que a gente mais conhece na gente mesmo. Eu sou ranzinza, eu tenho medo de não ser amada, eu tenho muitas dúvidas na minha cabeça, eu sou uma pessoa que eu sei que eu sou mais egoísta, sou mais ciumenta, sou mais isso, sou mais aquilo. É a parte que nos é familiar, é a nossa personalidade. É como os outros nos vê e nos qualifica. E muitos também como a gente se vê. Mas na verdade a gente quer que o outro veja a gente assim. Então a gente se molda, né? E vamos formando aí a nossa personalidade, o nosso comportamento. Seja para agradar o outro, ou para mostrar que a gente é forte, poderoso. Não importa. Isso aí é o conjunto da nossa personalidade, vamos dizer. E o que é alma? O que é essência? O que é natureza divina? Por que é geometria sagrada? Algo que está ligado ao divino. Esse é o mistério revelado pelo Eneagrama, não a sua personalidade. Essa te é familiar, essa você sabe. Personalidade seria, então, uma energia psíquica, uma capa externa, cuja o sujeito é o seu ego, é o meu ego, e não você. Essência é igual a espírito. E espírito é aquele que dá formação à alma, movimento à alma. É quem sustenta a alma. Então, essência é quem sustenta a sua existência nessa vida. É o seu campo espiritual, é o seu mundo espiritual. Lá está a sua essência, a sua centelha divina. Aquele pedacinho onde você se iguala ao sagrado, ao divino, a Deus. É a centelha divina, a energia criadora que multiplica em você e te traz a renovação da sua energia vital. Então a nossa alma é a pura energia vital. É o campo espiritual ou a sua essência em movimento, poderíamos dizer assim. Ela é formada por essência e espírito. E o movimento chamamos de alma, é a própria energia espiritual ou energia da essência acontecendo. Isso é sua alma. Então, essência é uma energia espiritual, enquanto personalidade é uma energia psíquica. O nosso interior é movido por toda essa energia espiritual, então existe profundidade. Enquanto que personalidade, energia psíquica, a gente está falando de uma capa, de uma camada externa, cujo sujeito da personalidade é o ego, e cujo sujeito da nossa essência é a nossa consciência. Em geral, né, não vivemos nossa verdadeira essência. Claro que não. A gente vive com personagens ou personas criadas por algum motivo. Porque a consciência, infelizmente, está dominada pela nossa personalidade ou pelo nosso ego. O Eneagrama e os seus mistérios e números
nos aproxima da nossa essência, do nosso ser divino, do nosso ser sagrado, do nosso mundo espiritual, do nosso corpo espiritual, fazendo com que o nosso ego, atenção, se submeta à nossa consciência, fazendo com que possamos experimentar de verdade, viver a nossa essência integralmente. Então, gente, essência ou a parte espiritual é como se fosse água. Imagina. Essência, então, é água. É o mundo espiritual, água. A alma é a forma que essa água acontece. Então, pode ser em formato de lago, de rio, de mar. É a nossa alma. É a forma dada pelo mundo espiritual, pelo corpo espiritual, que é a nossa essência. E personalidade, o que seria nesse caso desse exemplo? Seriam aquelas ondinhas que acontecem sobre esse lago ou esse rio, ou dentro dessa água que é o nosso mundo espiritual, que é a nossa essência. Ou mesmo aqueles pedacinhos de gelo que ficam boiando em cima dessa água que é a nossa alma, que é verdadeiramente o movimento da nossa essência, a energia vital se movendo através da nossa essência ou do nosso corpo espiritual, que seria a água. Então é a profundidade do teu ser, é a centelha divina, é a energia criadora. A alma é a forma dinâmica do espírito e da essência. E personalidade, como falamos, é a parte da superfície, onde nos é familiar, onde criamos, muitas das vezes, personagens cuja a necessidade de ser amado, muitas vezes, ou de mostrar que temos força e poder, a gente cria aquele personagem e é como o outro nos vê. Com a limpeza do nosso psique, com a limpeza da energia psíquica, que é a energia que comanda, vamos dizer, a personalidade, a alma deixa de estar, gente, encurralada pelo ego. A alma deixa de estar escrava do ego. Quando a gente limpa o nosso campo, o nosso psique. E o Enneagrama faz exatamente isso. Te ensina qual o caminho para você sair da sombra e ir para a sabedoria. Sair da ignorância e ir para a sabedoria. Limpar exatamente esse nosso psique, cheio de medo, cheio de crenças, fazendo com que a nossa alma não mais fique encurralada pelo ego. E assim a gente deixa de responder, olha que maravilha, pelo padrão comportamental. Deixamos de viver e dar méritos à nossa personalidade porque passamos a nos conhecer. E nos conhecendo profundamente, como é a nossa água, a gente consegue limpar o nosso campo psíquico. E não somos mais encurralados pelo ego. A consciência expande, né? E a gente passa a dar o bom uso da nossa liberdade. Pensa que coisa, dar o bom uso da nossa liberdade. Passamos a viver quem somos. Somos livres de verdade. Isso não tem preço, isso é libertador quando a gente se encontra com a nossa essência, o estado profundo do seu mundo, do seu corpo espiritual. E conseguimos com esse encontro dar o verdadeiro movimento à alma. Nossa, que maravilha. Então o Enneagrama nos mostra onde o nosso ego, olha bem, nos faz tropeçar. Mostra o que nos impede de viver quem somos de verdade, quais são os medos que nos impedem de viver quem somos de verdade. Mostra o quanto de nossas reações, de nossas condutas são desequilibradas e desnecessárias. A gente consegue ver de verdade, sem máscaras. E por isso a gente consegue mudar. E nos mostra tudo o que nós podemos ser. Ou seja, onde nós podemos chegar de verdade. Somos seres ilimitados. Gente, hoje já sabemos com propriedade científica que nós temos a capacidade de modular o nosso DNA. Nós temos a capacidade de alterar através da neuroplasticidade até a anatomia do nosso cérebro. Você imagina o que o Enneagrama te ensina de profundidade quando você se encontra com o seu corpo espiritual, com a sua essência,
como a tua alma se nutre de verdade. E você deixa de estar encurralado pelo seu ego. Isso é libertador. Essa é a geometria sagrada do Eneagrama. A geometria sagrada onde não nos rotula, onde não temos um tipo, pelo amor de Deus. O Eneagrama, lembra, ele mostra onde o nosso ego nos faz tropeçar, aonde a gente coloca ali, impedindo de viver quem somos, porque de crenças e medos. Mostra o quanto de nossas reações são desequilibradas e desnecessárias. E quando a gente enxerga isso, a gente pode mudar. Isso é que é fantástico. A gente aprende como mudar, como fazer, que caminho tomar. Nos identificamos com nossa personalidade. O que acontece? Se a gente se identifica o tempo todo com a nossa personalidade, a gente fica falando assim, eu sou assim mesmo, eu falo o que tem que falar, Nós nos fixamos nisso. Isso é perigoso. É como ser proprietário de uma mansão infinita, gigante, e se colocar dentro de uma pequena caixinha, dentro de um armário, dentro de um quarto dessa mansão. Imagina, isso é viver remetendo-se à sua personalidade, aquele pedacinho, aquela ondinha em cima do mar. Então, gente, você é uma mansão de possibilidades de viver livremente e feliz. Não se permita colocar dentro de uma pequena caixa, dentro de um pequeno armário, dentro do quarto dessa mansão. Reconheça o quanto você é abundante em vida através do reconhecimento do seu corpo espiritual e da identidade desse corpo espiritual que chamamos de essência. Eu espero de coração que vocês estejam junto comigo começando a compreender a diferença entre essência e personalidade, porque é enorme a diferença. É como comparar, por exemplo, uva com banana. Não dá nem para comparar, porque a diferença é gigante. Né? Então, estamos adormecidos, de alguma maneira, dentro desse armário, dentro dessa caixinha. Não sabemos o quanto de gigante é o mundo. Não sabemos o qual grande é a vida e o qual possibilidade dentro dessa vida você tem. Quando eu era pequenininha, eu tinha 5 anos, eu tive uma experiência muito importante que eu quero compartilhar com vocês, porque vem em fala disso que a gente acabou de falar. Eu estava muito aborrecida porque eu não conseguia compreender o porquê que o ser humano pensava uma coisa, falava outra coisa. Eu não entendia isso. Né? E isso me aborrecia ao ponto de eu pensar assim, quer saber, eu não vou mais falar com ninguém porque eu não consigo entender por que são tão incoerentes. E até que um senhor do mundo espiritual, um senhor bem velhinho, chegou perto de mim e disse, minha filha, precisamos conversar, porque eu estava muito aborrecida. E eu disse para esse senhor, eu não quero conversar. E ele disse, mas eu preciso lhe falar. E ali eu tive a espontaneidade da criança de ouvir um velhinho que queria falar comigo. Ele me disse, minha filha, o ser humano é como pequenos sapos dentro de um poço. Tudo que eles enxergam é a parede do poço. E quando eles olham para cima, eles veem só um pedacinho do céu. Vem comigo e me ajuda a fazer com que todos os seres humanos queiram sair do poço e enxergar o tamanho do céu e do universo, o tamanho das possibilidades que ele tem. E foi assim que eu voltei a falar com as pessoas e, obviamente, como criança, comecei a chamar a todos aqueles que eu via que não tinha coerência no pensamento, na fala, de sapos, pequenos sapos. E eu comecei assim a minha jornada na espiritualidade desde que aqui nasci. E o Eneagrama, ele veio a completar esse entendimento na minha vida há 27 anos atrás. E foi se aprofundando a cada encontro que eu tinha com pessoas que eu vinha reencontrar nessa vida, no sentido de compreender essa geometria sagrada que tanto nos liberta de tantas mentiras. Então, o Eneagrama, gente, diferente do que muito a gente escuta na internet hoje, ele não nos rotula, ao contrário. Ele não nos coloca em uma caixa, em um rótulo. Não. Ele nos mostra em que caixa a gente está. É diferente, né? Nós já estamos, a princípio, antes de conhecer essa energia da essência, antes de compreender a essência como estado da alma, de espírito, a gente está dentro de uma caixa. O Eneagrama vem e diz assim, olha a caixa que você está. Saia dela para que você possa viver livre. Olha o poço que você está.
pula o poço, para que você possa ver o tamanho do céu e a quantidade de estrelas que tem e o quanto você pode mudar a tua vida e o quanto você pode e deve fazer a diferença nesse planeta. Eu espero de coração que eu possa estar somando com vocês mais um conhecimento sobre Eneagrama. Essa geometria sagrada que estudo eu há 27 anos e sei que vou morrer estudando. Então compartilho com vocês esse primeiro vídeo e muito mais do que esse vídeo está por vir à frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.